apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz, abençoado. Glória a Deus pela sua vida. Que os anjos do Senhor ministrem sobre você nesta noite. Você que está me ouvindo aí através da internet, no YouTube, através do nosso site. Eu declaro que os anjos de Deus venham ministrar sobre você nesta noite. E se for de dia, talvez você possa estar ouvindo de dia na sua casa, não mudando o horário ou o tempo, mas o importante é que os anjos do Senhor venham ministrar sobre você e que você receba a revelação, que você receba o ensino, que você receba a palavra de Deus desta tarde, ou desta noite, ou desta manhã. Amém, abençoados? Abram suas Bíblias em 2 Coríntios. Abram suas Bíblias em 2 Coríntios 1, versículo 12. Por quê? Eu quero te ensinar que aqui no MGA, vocês têm pastores, o apóstolo, pastores porque eu sou pastora deste ministério há 21 anos. Apóstolo, nós temos o apóstolo Marcos Gomes, que ministra aqui neste ministério há 21 anos. E eu quero te dizer algo sobre nós, abençoado. Eu quero te falar, porque o ano de 2015 é o ano da graça e do apostolado. É o ano que Deus está pronto para te revelar as verdades. E sendo assim, você tem que saber da onde está vindo a verdade, da onde está saindo a verdade, da boca de quem está saindo a verdadeira graça e o genuíno apostolado. Da boca de quem? De um falso profeta? De um falso ou de um verdadeiro profeta? De um homem de Deus enviado por Deus ou de um homem enviado pelos homens? Você tem todo o direito de saber, você que está na sua casa, que a partir de dezembro, de novembro, setembro, ou esse ano de janeiro, Deus te fez conhecer a graça, Deus te fez conhecer a verdadeira graça, a revelação da graça. É todo direito seu, abençoado, de saber quem somos. Amém? Então, 2 Coríntios 1, versículo 12. Paulo disse assim, olha: ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, especialmente para convosco. Pois nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis ou reconheceis. E espero que até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, o seu pastor, a sua pastora, o seu apóstolo. Amém, abençoados? Como reconheceis em nós, que somos a vossa glória, como igualmente vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui, eu digo a vocês: nós estamos aqui, abençoado, com sinceridade, com verdade, na presença de Deus, na presença de vocês, falando a verdadeira graça e o verdadeiro apostolado, vos admoestando a sã doutrina, como vocês devem viver. Assim, nós estamos aqui os dias da semana, aos domingos, ministrando essa palavra, ministrando a verdadeira graça e o genuíno apostolado a todos vocês. E Paulo disse, e eu digo também a todos vocês: pois nenhuma outra coisa vos escrevemos. Nós não vamos, abençoado, falar de nós mesmos. Nós não vamos escrever em papéis, ou em apostilas, ou você sabia, ou através da pregação você sabia, ou através dos CDs, dos DVDs, algo que venha de nós mesmos. Nós vamos sempre falar do que está escrito. E principalmente nós vamos falar o que o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo,
o apóstolo de fundação, deixou escrito para nós os gentios. Então, abençoado, aqui estou eu mais uma vez diante de milhares de pessoas, ouvindo a graça e o apostolado, ouvindo algumas verdades, ouvindo o que você está ouvindo nesta noite, para que você fortifique na graça que é em Cristo, não na graça que é em mim, porque eu não tenho nada para dar a vocês, e sim a palavra de Deus que é verdade. Amém? Então Paulo disse, eu vou ler e vou mudar de assunto. Paulo disse aqui em 1 Coríntios 1, do 12 ao 14, vou ler a última vez. Ora, a nossa glória é esta, ou seja, a glória minha e do apóstolo Marcos Gomes também é esta, como Paulo disse, o testemunho da nossa consciência, e isso para a glória de Deus, nós temos esta consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, a graça tem chegado na sua casa. Amém, abençoado? A graça tem chegado na sua vida. Amém, ovelha? Não com sabedoria carnal. E isso vocês têm visto muito o apóstolo Marcos ministrando neste altar. Eu, às vezes, ministrando a vocês. Com sabedoria que vem de Deus. Não a minha carne falando, mas sim o que está escrito falando a todos vocês. Então, Paulo disse, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus. Temos vivido no mundo, e especialmente para convosco. Claro, abençoado, é para convosco. Você que está me ouvindo, vocês que estão aqui na igreja me ouvindo, é claro que nós somos chamados por Deus, enviados por Deus, a ministrar a palavra a ovelhas. Porque não existe, abençoada, pastor ou apóstolo sem ovelhas. Não existe. Então, se nós existimos hoje, é porque Deus concedeu a nós ovelhas. Tanto ovelhas aqui no MGA, como milhares de ovelhas pela internet, que estão recebendo a graça e o apostolado. Amém? Então, nós falamos com vocês, sim. E como Paulo disse, pois nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou reconheceis, amém? E espero que até ao fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória. Porque muitos, deixa eu falar sobre isso daqui, muitos abençoados, através da internet, muitos aqui do MGA, eles sabem sim reconhecer quem é o apóstolo Marcos. Muitos de vocês sabem sim reconhecer quem nós somos. Porque um dia você estava na lei, um dia você estava... Eu tenho a abençoada que canta aqui no louvor, Deus revelou a graça para ela e tirou ela do ministério da lei. Através de quem que ela recebeu a graça? Do apóstolo Marcos. Ela é selo do apostolado dele. Ela recebeu a graça através dele. E muitos de vocês que estão me ouvindo agora, muitos de vocês que estão aí através da internet, muitos que acompanham o apóstolo pelo Facebook dele, muitos que acompanham aqui pela igreja, sabe sim honrar o homem de Deus. Sabe dizer e falar em bom alto tom, olha, glória a Deus pela vida do meu apóstolo. Porque se não fosse através dele, eu estaria na lei. Abençoados, você sabe disso. Você tem que reconhecer isso na sua vida. Que nós somos nós somos um meio de trazer até você a graça de Deus. Porque Paulo disse que Deus usa homens para falar com homens. Amém? Então Deus usou a nós um dia para falar com você. Então Paulo disse assim, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como igualmente vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. Amém, ovelhas? Nós vamos apresentar vocês diante de Deus. Um dia nós vamos chegar diante de Deus e vamos nos gloriar no Senhor e dizer, Senhor, olha, glória a Deus pela vida dessas ovelhas. Glória a Deus que o Senhor encaminhou muitas ovelhas, incontáveis ovelhas ao MGA, para receber a graça e o apostolado. Glória a Deus pela sua vida, abençoado, que um dia ouviu a voz de Deus e veio congregar em graça. Então, se nós somos pastores, é porque Deus nos concedeu ovelhas também. Amém? E vamos continuar a leitura então. E mesmo aqui em 2 Coríntios, só vira, na minha página não vou virar, que está aqui em 2 Coríntios 2, ainda na mesma página, para minha Bíblia, não sei que na sua, se você vai virar a página, mas aqui 2 Coríntios 2, versículo 17. Esta palavra o apóstolo leu domingo e eu quero ler para vocês porque eu estou dizendo
que eu vim apresentar a vocês a minha pessoa, pastora Sueli, e o apóstolo Marcos Gomes. Se você não sabe, nós somos pastores há 21 anos deste ministério. Nós fundamos este ministério abençoado há 21 anos, vai fazer 22 anos agora em junho. E 18 anos anunciando a graça de Deus em Cristo. E até aqui eu tenho que me gloriar no Senhor. Nós nunca falsificamos esta palavra. Nós nunca usamos, abençoado, esta palavra para te enganar. Nunca. Eu disse hoje, nós temos o abençoado irmão Cido aqui com a esposa dele, Edith, 20 anos junto conosco aqui. Eles são testemunhos vivos. Ele pode te falar ou ela pode te falar se algum dia nós falsificamos essa palavra para enganar vocês. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Então, segundo Coríntios 2:17, o próprio apóstolo Paulo disse: nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Se Paulo disse isso, é porque no tempo dele, Adriano, tinha pessoas que já falsificavam a palavra. Você está entendendo? E não é diferente hoje, irmão. Hoje também tem pessoas falsificando a palavra de Deus. Tem muitos falsificadores desta palavra. E você tem que tomar cuidado com a graça que você está ouvindo, a verdadeira graça ou a falsa graça. Você tem que analisar o que o pastor, a pastora, o que o homem de Deus, o que o apóstolo, o que tais pessoas estão falando para você. Eu garanto que nós aqui no Ministério Graça e Apostolado, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Pagamos sim um preço muito grande, abençoado. Muito grande, mas nós não vamos voltar atrás para mentir para o povo de Deus. Jamais. Antes, Davis, que Deus nos leve deste mundo. Mas nós não vamos ser como muitos falsificadores da palavra de Deus. Como está escrito, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade. Mais uma vez aqui, a palavra sinceridade. Aqui em 1 Coríntios 12, versículo, 1 Coríntios 1:12, Paulo também falou sobre a palavra sinceridade de Deus. Aqui ele fala: antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês que estão me ouvindo agora. Paulo disse: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu espero nunca, abençoado, ter que cair nas mãos de Deus. Não, Nair, por falsificar a palavra de Deus. Jamais. Jamais, abençoado. Jamais iremos falsificar esta palavra. Nós vamos pagar o preço que tiver que pagar, mas nós não vamos falsificar esta palavra. Posso ouvir um amém? Vocês são testemunhas vivas disto. E aqui em Coríntios 3, 2 Coríntios 3, na mesma página da minha Bíblia, 2 Coríntios 3, versículo 4, Paulo continua dizendo, 2 Coríntios 3, 4. Obrigado, Jéssica. Deus lhe recompense, amém? 2 Coríntios 3, 4. Paulo disse assim, olha: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Então nós não estamos aqui confiando em homens, nós não estamos aqui confiando em A, B, C ou D. Nós não confiamos em músicos, nós não confiamos em ovelhas, nós confiamos em Deus. E até aqui, graças a Deus, nós temos sido bem-sucedidos, abençoado, quanto à palavra de Deus. Amém? Nunca, nenhum de vocês, eu espero jamais isso acontecer, de vocês chegar a levantar a mão e dizer: pastora, mas não está escrito assim. Porque nós lemos o que está escrito. E aliás, que nós temos um hábito muito bom neste ministério: esperar você abrir a sua Bíblia. Porque você tem que acompanhar. Você tem que ver se está escrito o que eu estou falando. Porque o dia que você estiver aqui dentro do Ministério Graça e Apostolado, e nós, os seus pastores, estiver lendo alguma coisa e não estiver escrito, ou estiver distorcido, você para, abençoado. Pastor, leia de novo. Eu não entendi. Pastor, fala de novo. Porque aqui está escrito assim, ovelha. E é
por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso eu quero deixar claro a todos vocês, principalmente quem não nos conhece, porque nós estamos falando através do Facebook, nós estamos falando através da internet, que 2015 é o ano da graça e do apostolado. 2015 é o ano que Deus tem reservado e preparado para você receber a graça e o apostolado, para você receber a genuína graça. Aí, você pode me perguntar, pastora, como que eu devo crer que se realmente o que vocês estão me ensinando é verdadeiro? Acompanhe na sua Bíblia, abençoado. Acompanhe e veja se nós falamos o que está escrito. Porque se nós falarmos para você te ensinar a palavra de Cristo, como ela está escrita, você deve dar crédito à nossa pregação. Amém? Você deve nos considerar como homens de Deus. Muitos não têm coragem de falar o que eu estou falando aqui. Por quê? Os seus ministérios estão manchados. Os seus ministérios já estão reprovados diante de Deus. Mas eu, irmãos, não tenho nenhum pinguinho sequer de constrangimento de falar para vocês isso. Por quê? Porque até aqui, nós estamos já há 21 anos, agora em junho, dia 5 de junho, vamos fazer 22 anos de ministério, vamos fazer 18 anos pregando a graça de Deus. Nunca nós somos reprovados por Deus por falar a verdade. Amém? Nunca nenhum membro desta igreja ou nenhuma outra pessoa chegou até nós para nos corrigir, ouvir, chamar a atenção de nós, porque nós estávamos pregando algo que não está escrito. Muito pelo contrário, se você precisar de alguma orientação, o seu apóstolo sempre vai te orientar dentro da palavra. Amém? Alguns de vocês já tiveram essa experiência com ele. Se ele te orientou dentro da palavra ou não. E você que está me ouvindo, você pode, abençoado, saber, através de muitos irmãos deste ministério, se o que nós falamos está escrito ou não. Ou melhor, acompanhe na sua Bíblia. Amém? Então, Paulo disse, e eu digo também, digo a você que está me ouvindo agora, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E Deus, nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra. Aliás, que muitos ficam atônitos, muitos ficam de olhos regalados, de ouvidos atentos, quando o apóstolo prega a palavra de Deus. Domingo mesmo, abençoado, eu estava sentado aqui e dentro de mim jorrava como uma água muito quente quando o apóstolo trazia a palavra de Deus. Eu como esposa, eu como pastora do ministério, eu digo a todos vocês, eu me surpreendo a cada culto ao ver tamanha sabedoria, tamanha revelação, tamanha ousadia, como ele enfrenta o sistema religioso, como ele enfrenta falsos pastores, como ele enfrenta diante desta palavra. Ele não retrocede, ele não teme a ninguém, ele teme a Deus. Mas Deus, cada dia que passa, fortalece o apóstolo Marcos Gomes e fala para ele, vai que eu sou contigo. Fala e não te cales. Fale a palavra, desmascara mesmo essas falsas graças, esses falsos pastores. E eu sentadinha ali, aquilo borbulhava dentro de mim, de ver tamanha ousadia em falar da graça de Deus, em falar contra esses falsos pastores que falam da graça, uma falsa graça, que infelizmente muitas pessoas estão ainda sendo enganadas. Por isso eu estou te dizendo, abençoado, você pode examinar as escrituras e ver se nós estamos te ensinando a falsa graça ou a verdadeira graça. A verdadeira graça é dita assim, o justo vive pela fé. A falsa graça, ela te ensina que você tem que fazer para receber. Você tem que comprar tais coisas, tais objetos para poder viver. E nós te ensinamos assim, é por graça, não é por obras.
Nós te ensinamos assim, chama a existência, através da oração, através da confissão da palavra. Nós te ensinamos assim, abençoado. Aqui nós não vendemos nada. Então, quando eu vejo o apóstolo Marcos Gomes pregando excelências de revelações, isso me dá um gozo muito grande. Eu fico muito orgulhosa de saber que eu fui escolhida por Deus, predestinada por Deus, para ser esposa e companheira de ministério deste homem, que muito me dá prazer em vê-lo anunciando as palavras de Deus. Amém, abençoado? Estou falando agora como pastora e como esposa também. Não sei como que vocês veem. Aliás, que muitos já chegaram a falar que a ousadia que está dentro dele é muito grande de falar. Muitos ministérios reconhecem isso. E eu estou aqui dizendo para você, ovelha, ouça muito bem o que tais pastores, tais apóstolos estão falando. Veja se está escrito. Veja se eles não estão tirando nenhuma vírgula ou acrescentando alguma vírgula. Porque verdadeiramente, o verdadeiro apóstolo enviado por Deus, ele tem que pregar a genuína graça de Deus em Cristo, como está escrito. Amém? E para nós terminarmos, vou ler o versículo 6 de novo. Ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém, abençoados? Vamos para 2 Coríntios 4. E já estou terminando essa ministração, porque muito queria falar isso para todas as ovelhas que me ouvem. Estão muitas pessoas anunciando a graça de Deus, mas poucos vivem a graça de Deus. Poucos vivem. Falar dela é fácil. Difícil é viver a graça. Difícil é você ser sincero, ser honesto. Difícil, abençoado, é as pessoas deixar a carne de lado para viver no Espírito. Isso é difícil, abençoado. Nós não podemos usar da liberdade que nós temos em Cristo para dar lugar à carne. Por exemplo, já que nós somos salvos e não perdemos a salvação, então vamos para a balada, vamos para a orgia, como o apóstolo Marcos disse domingo. Tem pastores que têm várias mulheres, se dizem apóstolos. Tem apóstolo casando, divorciando, tem apóstolo saindo com obreiras, tem apóstolos falando de mulheres, bebendo, usando drogas. Que tipo de apóstolo é esse? Será que esse apóstolo, ele realmente pode ser para você uma pessoa que você pode se espelhar nele? Apóstolo que fica incitando ovelhas a brigar? Apóstolo que fica incitando ovelhas a ir contra o que está escrito? Eu não entendo isso. Talvez, apóstolo, você possa até estar me ouvindo agora. Eu nunca vi Paulo falar sobre isso. Muito pelo contrário. Paulo fala para que esse irmão, ou esse pastor, ou esse apóstolo, se estiver causando imoralidade, que ele seja expulso. É isso que a Bíblia me ensina. É isso que o apóstolo Paulo me ensina. Eu não posso concordar com a mentira. Eu não posso concordar com o engano. Você tem que ser sim, sim, não, não. E outra coisa, para ser homem de Deus, mulher de Deus, Paulo nos ensina que nós temos que ser maridos e esposa de um único homem e uma única mulher. Que bagunça é essa? Que hoje as pessoas podem ter apóstolo, pastores, podem casar, pode divorciar, pode bagunçar, pode ter 4, 5 mulheres, pode adulterar. Eu não entendo isso. E eu nunca queria que esse apóstolo ou tais apóstolos fossem para as minhas filhas um espelho. Jamais. Então, ovelha, você que está do outro lado aí, o que eu estou falando é forte, é muito forte, mas é para o seu bem. Olhe bem de quem que você está recebendo a graça. Analise a vida deste apóstolo. Analise a vida desta esposa de apóstolo. A minha vida e a vida do seu pastor
é aberta para você. Nós nunca vamos esconder de vocês nada. A minha vida pessoal está no Facebook, a minha vida pastoral também está no Facebook, e a minha vida espiritual, abençoado, primeiramente, está diante de Deus, dos anjos de Deus, do Ministério Graça Apostolado e de todo mundo. Eu digo isso olhando para você agora, que está me assistindo, e digo para você, analise muito bem, abençoado. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas ovelhas hoje estão sofrendo, muitas ovelhas hoje não querem mais saber de congregar, porque sofreram com tais pastores que hoje dizem pregar a graça de Deus. E eu digo para você, não nos coloque no meio deles, abençoado. Não nos julguem por causa de falsos pastores que estão por aí ou falsos apóstolos. Examine primeiramente o Ministério Graça Apostolado. Veja se nós somos idôneos e se nós podemos ser para vocês espelhos. Se nós podemos ser para você exemplo de pastores, de homens de Deus, que eu creio que Deus colocou nós aqui para nos ajudar vocês. Amém? Então, terminando aqui, abençoado. 2 Coríntios 4, versículo 1. Paulo disse assim, olha, pelo que, tendo este ministério, ou seja, o ministério da graça, segundo a misericórdia que nos foi feito, não desfalecemos, graças a Deus por isso. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Olhem para mim, vocês que estão aqui na igreja. Um verdadeiro pastor, um verdadeiro apóstolo, um verdadeiro homem de Deus, eles têm que estar aqui, abençoado. Olha o que está escrito aqui, ó. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Não andamos com astúcia, nem falsificamos a palavra de Deus. Antes, recomendamos a consciência de todos os homens na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém? É assim, abençoada, é assim. É assim que o verdadeiro homem, uma verdadeira mulher tem que agir. Nós não podemos nos deixar vender, nós não podemos nos deixar ser enganados. Nós não. Se de fato e de verdade nós somos predestinados, se de fato e de verdade nós somos escolhidos por Deus, se nós somos enviados por Deus para ser o seu pastor, para ser o seu apóstolo, como o apóstolo Marcos nós não podemos, abençoado, nós temos que rejeitar a mentira, nós temos que rejeitar essas coisas que está escrito aqui, ó, a falsificação da palavra. Nunca nós podemos fazer isso. Andar com astúcia, com mentira, nós não podemos, abençoado. Eu digo, olhando para você agora, abençoado, nunca minta para um homem de Deus. Nunca engane um homem de Deus. Eu digo isso chorando por dentro, porque eu nunca menti para um homem de Deus. Eu nunca menti para um pastor ou por uma pastora. Dentro da palavra de Deus, olha, abençoado, não faça isso. Você vai perder diante dos homens, diante de Deus, nunca mais você vai ter crédito. Porque a mentira, ela não vem de Deus. A mentira, ela pode durar por um certo período, mas depois a verdade chega e você é desmascarado. Então o que eu vou ganhar de mentir, abençoado? Vergonha. Vou ganhar vergonha. Porque depois como que eu vou mentir para alguém? Depois como que você vai crer em mim? Como que você vai crer em mim? Se eu mentir diante da palavra de Deus, se eu mentir diante da doutrina da graça, como que você vai crer em mim, abençoado? Eu vou jogar 22 anos de ministério fora? Eu não posso fazer isso, abençoado. Jamais. Jamais, abençoado. Por isso que eu estou aqui dizendo para você, nós anunciamos a verdadeira graça e o genuíno apostolado. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Nós falamos a graça como está escrito. Às vezes, a palavra da graça, ela vem exortando. Mas Deus consola depois, abençoado. Amém? Mas você tem que receber. Ah, está me exortando? Receba a exortação. Ah, é um consolo? Receba o consolo.
Ah, é uma edificação? Receba a edificação. Mas nós jamais vamos deixar de falar a palavra da graça para que você, abençoado, se sinta bem. Nós vamos mentir, nós vamos enganar? Não, abençoado. Aqui no Ministério Graça e Apostolado, você nunca, e essa palavra é forte, nunca, porque Deus é nossa testemunha, e os anjos que me rodeiam também é minha testemunha. Nunca nós vamos falsificar a palavra de Deus para enganar vocês. Posso ouvir um amém? E terminando, abençoado, 1 Coríntios 4, eu deixei para nós lermos por último, 1 Coríntios 4. Glória a Deus, porque Deus é nossa testemunha. E glória a Deus que nós somos ministros da graça, e a graça verdadeira. Amém? Volte algumas páginas aí, e eu vou encerrar com 1 Coríntios 4. Como eu citei o nome do irmão Cido, eu acho que ele aqui no ministério deve ser a ovelha mais antiga, mais tempo aqui dentro do ministério, 20 anos de ministério, se nós temos 21 anos de ministério. Então, ele começou a acompanhar o ministério desde cedo, 20 anos de ministério, 20 anos seguindo a nossa vida, seguindo a graça do apostolado, seguindo as pregações do apóstolo Marcos Gomes. Eu tenho certeza que ele pode ser para você uma pessoa que possa falar da integridade deste ministério. A irmã Edith também, esposa do irmão Cido. Amém? Terminando aqui, porque eu não vou falar da mãe do apóstolo. A mãe do apóstolo, as pessoas falam assim, mas é mãe do apóstolo, né? É igual você perguntar para mim das minhas filhas. É minhas filhas. Então pergunte para alguém das minhas filhas. Pergunte para alguém do ministério. Pergunte para a irmã Edith e para o irmão Cido deste ministério. Pergunta, abençoados. E eles vão te falar alguma coisa deste ministério. Amém? Terminando aqui então, 1 Coríntios 4, versículo 1. Eu gosto muito desta passagem aqui do que está escrito que Paulo disse. 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, eu quero ler olhando para a câmera, para que você que está do outro lado e você que está aqui na igreja saiba, abençoado. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Amém? Porque está escrito, ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Graça e paz, abençoado. Até aqui, perante a palavra de Deus, eu tenho me achado fiel. E Deus julgue a mim e ao nosso apóstolo. Mas eu digo a todos vocês, que todos os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios que estão contidos nas cartas de Paulo. Mistério esse que muitos apóstolos não sabem, mas aqui no Ministério Graça e Apostolado, nós temos um homem de Deus, o apóstolo Marcos Gomes, que tem falado a verdadeira graça e o genuíno apostolado. Ele tem ensinado a você como viver em graça, como reinar em vida, sem campanha, sem corrente, pela fé, crendo no sacrifício de Jesus. E é assim que todos os demais apóstolos devem ensinar as suas ovelhas a viver pela fé, crendo no que Jesus já fez na cruz por você. Então, ovelha, já que eu falei de mim, eu peço a você, nos considerem então como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, que tem te ajudado, que tem feito você mais que vencedor, que tem feito você reinar em vida, que tem feito você viver melhor com o seu marido, tem feito você viver melhor no seu dia a dia, porque a graça, a verdadeira graça, ela traz para você um descanso. Você consegue reinar em vida sobre as tribulações, sobre as dificuldades, sobre angústias, sobre problemas financeiros ou problemas carnais, seja quais forem. A verdadeira graça, ela traz para você um descanso, porque você consegue crer que Deus está no controle da sua vida e que Ele é soberano e age como tal. Amém, abençoados?
Então eu quero orar por você neste momento. Vamos ficar de pé, ovelhas? Eu quero orar por você que tem dado crédito ao Ministério Graça e Apostolado. E dizer a você que está do outro lado, cuidado com a falsa graça. Cuidado, abençoado. Analise bem as pregações. Analise bem a vida do seu pastor, do seu apóstolo. E veja se tais pastores ou tais apóstolos têm te ensinado a verdadeira graça e o genuíno apostolado. Amém? Levante a sua mão direita. E você que está na sua casa, receba esta ministração e esta oração. Senhor, graças te dou. Eu oro, Senhor, agradecendo pela vida dos meus irmãos em Cristo. Eu oro agradecendo agora, Pai, por incontáveis ovelhas que estão me ouvindo agora, Pai. Abre os olhos do entendimento deste povo, Senhor, para que eles não sejam mais enganados por falsos apóstolos, por falsos pastores, Senhor. Abre os olhos do entendimento e façam eles enxergarem a verdadeira graça. Que eles possam, Senhor, de fato e de verdade, viver a graça de Deus em Cristo. Longe, Senhor, de falsos pastores. Longe, Senhor, de viver, ó Pai, de falsas doutrinas, Pai. Mas que eles vivam, Senhor, reinando em vida. Que eles vivam, Senhor, debaixo da graça do apostolado de Paulo, recebendo, Pai, a graça de Deus em Cristo Jesus, para que eles reinem em vida, Pai, e possam, Senhor, receber a doutrina, que é a verdadeira graça em Cristo Jesus, para que eles não venham retroceder, mas que eles possam ser firmes, Senhor, firmes em graça, Senhor, esperando em Cristo todas as coisas, Pai, esperando, Pai, que todas as coisas venham colaborar para o bem de cada um, Pai, recebendo também, Senhor, que tudo há o tempo determinado por Ti, Pai, e eu creio, Pai, que este ano de 2015 é o ano de você que está me ouvindo neste momento, receber a genuína graça e o verdadeiro apostolado, através do Ministério Graça e Apostolado, através do MGA, receba na sua casa, receba agora, abençoado, esta graça e este genuíno apostolado que vem de Paulo, que vem do nosso apóstolo Marcos Gomes, que tem te ensinado a verdadeira graça. Receba e considere o homem de Deus, considere a nós como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus, dispenseiros desta graça e deste apostolado que há em Cristo Jesus. Graça e paz a todos vocês e glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você existir, glória a Deus por você estar me ouvindo. Amém? Até breve, em nome de Jesus. Amém? Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.